E se eu te dissesse que existe um gato que está vivo e morto ao mesmo tempo? Não, isso não é ficção científica. É um dos paradoxos mais famosos da física moderna que desafia tudo o que você acredita saber sobre a realidade. Prepare-se, porque após este vídeo, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Imagine a seguinte situação. Você coloca um gato dentro de uma caixa fechada. Junto com ele, há um frasco de veneno mortal, um material radioativo e um detector de radiação. Se o átomo radioativo decair, o detector ativa um martelo que quebra o frasco, liberando o veneno e matando o gato. Se não decair, o gato permanece vivo. Agora vem a pergunta que mudou a física para sempre. Antes de você abrir a caixa, o gato está vivo ou morto? Sua resposta instintiva provavelmente é um dos dois, mas não sei qual. Errado. Segundo a mecânica quântica, o gato está simultaneamente vivo e morto até o momento em que você abre a caixa e observa. Parece loucura? Então você está começando a entender por que esse experimento mental, criado pelo físico Erwin Schrödinger em 1935, continua perturbando cientistas e filósofos até hoje. Erwin Schrödinger não era um cientista maluco que odiava gatos. Na verdade, ele era um dos fundadores da mecânica quântica, uma das teorias mais bem-sucedidas da história da ciência. Mas havia um problema. Mesmo ele ficou profundamente perturbado pelas implicações filosóficas de sua própria teoria. Tudo começou com uma série de cartas trocadas entre Schrödinger e Albert Einstein em 1935. Einstein havia publicado, junto com Boris Podolsky e Nathan Rosen, um artigo famoso, questionando se a mecânica quântica estava completa. Eles argumentavam que algo estava faltando na teoria, algo que explicasse o comportamento estranho das partículas sem recorrer a interpretações tão bizarras. Em uma dessas cartas, Einstein sugeriu um exemplo provocativo, um barril de pólvora instável que, após algum tempo, poderia estar em uma superposição de estados, simultaneamente explodido e não explodido. Era uma forma de mostrar o absurdo de aplicar a mecânica quântica a objetos do mundo cotidiano. Schrödinger pegou essa ideia e a levou ainda mais longe. Ele substituiu o barril de pólvora por algo muito mais dramático e perturbador: um gato. O objetivo dele não era defender a mecânica quântica, mas sim criticá-la, mostrar o quão absurda ela parecia quando aplicada ao mundo macroscópico que conhecemos. Vamos entender exatamente o que acontece nesse experimento mental. Um gato é colocado em uma câmara de aço completamente isolada. Dentro dela, há um contador Geiger, um dispositivo que detecta radiação, conectado a uma quantidade minúscula de material radioativo. A quantidade é tão pequena que, durante 1 hora, existe exatamente 50% de chance de um único átomo se desintegrar e 50% de chance de isso não acontecer. Se o átomo decair, o contador Geiger detecta a radiação, ativa um relé que aciona um martelo, que por sua vez quebra um frasco de ácido prússico. Um veneno letal. O gato morre instantaneamente. Agora aqui está o ponto crucial. O decaimento radioativo é um fenômeno puramente quântico. Ele é fundamentalmente aleatório e imprevisível. Não existe nenhuma variável oculta, nenhum relógio interno no átomo dizendo quando ele vai decair. De acordo com a mecânica quântica, antes de medirmos, o átomo está em uma superposição de estados, decaído e não decaído ao mesmo tempo. E aqui entra o paradoxo diabólico de Schrödinger. Se o átomo está em superposição e o destino do gato está entrelaçado com o estado do átomo, então o gato também deveria estar em superposição, vivo e morto, simultaneamente, até que alguém abra a caixa e observe. Mas o que exatamente significa superposição? Para entender isso, precisamos mergulhar no comportamento bizarro do mundo quântico. No nível das partículas subatômicas, as coisas não seguem as regras do mundo cotidiano. Um elétron, por exemplo, não está em um lugar específico até que você o meça. Antes da medição, ele existe como uma onda de probabilidades, espalhado por uma região do espaço. Ele literalmente está em múltiplos lugares ao mesmo tempo. O experimento clássico que demonstra isso é o da fenda dupla. Quando atiramos elétrons, um por um,
contra uma barreira com duas fendas, cada elétron é detectado em um ponto específico, como uma partícula. Mas quando repetimos o experimento muitas vezes, surge um padrão de interferência, aquelas listras características que só aparecem quando ondas se sobrepõem. A única explicação possível é que cada elétron individual passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ele não escolhe a fenda da esquerda ou a da direita. Ele passa pelas duas simultaneamente, interfere consigo mesmo e só se decide por uma posição específica quando é detectado. Esse fenômeno não é uma aberração ou um erro experimental. É a base de toda a química moderna. Quando átomos formam moléculas, os elétrons não pertencem a um átomo específico. Eles são compartilhados, espalhados em uma nuvem que envolve múltiplos átomos simultaneamente. Essa superposição de estados é o que permite a formação de ligações químicas. Em materiais sólidos, os elétrons se espalham ainda mais, compartilhados entre trilhões de átomos. Essa deslocalização determina se o material é um condutor, um isolante ou um semicondutor. E é justamente o controle preciso desses estados de superposição que nos permite fabricar transistores microscópicos e construir os chips que alimentam todos os dispositivos eletrônicos modernos. Em outras palavras, se a superposição quântica não existisse, o computador ou celular que você está usando agora não funcionaria. O mundo tecnológico moderno é construído sobre esse fenômeno absurdo. Se a superposição é real e fundamental para a natureza, por que nunca vemos um gato meio vivo e meio morto? Por que objetos cotidianos sempre parecem estar em um estado definido? A resposta tem a ver com escala e isolamento, não com uma diferença fundamental entre o mundo quântico e o mundo clássico. A verdade é que objetos grandes e complexos também são quânticos, mas seus efeitos quânticos são extremamente difíceis de observar. Primeiro, vamos falar sobre o tamanho. Todas as coisas têm uma natureza dual de partícula e onda. Para um objeto ter um comprimento de onda, ele precisa se estender por uma região do espaço, ou seja, ocupar múltiplas posições simultaneamente. Mas o comprimento de onda diminui drasticamente com o aumento da massa e da velocidade. Um elétron é tão leve que seu comprimento de onda pode ser comparável ao tamanho dos átomos. Um gato, por outro lado, é composto por cerca de 10 elevado a 27 átomos. Se aumentássemos um átomo para o tamanho do sistema solar, o comprimento de onda de um gato em movimento seria do tamanho de um único átomo, dentro daquele sistema solar gigante. É imensamente pequeno demais para ser detectado, mas o fator mais importante é o isolamento. Para um sistema permanecer em superposição, ele precisa estar completamente isolado do ambiente, sem trocar informação, energia ou partículas com nada ao seu redor. Isso é relativamente fácil para uma partícula individual em um laboratório cuidadosamente controlado. É praticamente impossível para um gato. Um gato é um sistema termodinâmico quente e complexo. Ele está constantemente trocando fótons de luz infravermelha com o ambiente. Suas moléculas colidem bilhões de vezes por segundo. Ele respira. Seu coração bate. Cada uma dessas interações é uma medição que colapsa a superposição. O gato nunca poderia permanecer em superposição por mais de uma fração infinitesimal de segundo. Esse processo se chama decoerência quântica e é a razão pela qual não vemos efeitos quânticos no mundo cotidiano. Não é que existam duas físicas diferentes, uma para o mundo quântico e outra para o mundo clássico. É que objetos grandes interagem tão intensamente com seu ambiente que seus estados quânticos colapsam instantaneamente. Aqui chegamos a um dos maiores mal-entendidos sobre a mecânica quântica, o papel da observação. Muitas pessoas pensam que uma mente consciente é necessária para colapsar a função de onda, que olhar para algo muda sua realidade. Isso levou a todo tipo de especulação pseudocientífica sobre consciência criando a realidade. Mas não é nada disso. Uma observação em física quântica não requer uma pessoa, uma mente ou consciência. É uma escolha infeliz de palavra que causa confusão sem fim. Na realidade,
qualquer interação que extraia informação do sistema conta como uma observação. Quando um átomo radioativo decai, ele emite partículas, tipicamente uma partícula alfa, um elétron ou um fóton de raios gama. No momento em que essa partícula colide com qualquer coisa, uma molécula de ar, a parede da caixa, um detector, a superposição acaba. O sistema deixa de ser puramente quântico. No cenário do gato de Schrödinger, o decaimento do átomo seria imediatamente observado pelo contador Geiger. Nesse momento, o estado do átomo se torna definido. O martelo é acionado ou não é acionado. O veneno é liberado ou não é liberado. O gato morre ou sobrevive. Tudo isso acontece independentemente de haver um ser humano do lado de fora da caixa. Quando finalmente abrimos a caixa, não estamos criando a realidade. Estamos apenas aprendendo qual resultado já havia sido determinado pelas interações físicas que ocorreram lá dentro. Se uma mente consciente aprende ou não essa informação, é completamente irrelevante para a física. O que importa para manter a superposição é se a informação sobre o estado do sistema vazou para o ambiente. Se vazou, e em sistemas macroscópicos ela sempre vaza, instantaneamente e irreversivelmente, então as travessuras quânticas acabam. O sistema está em um estado definido, quer você saiba qual é esse estado ou não. Então qual era o ponto de Schrödinger ao criar esse experimento mental? Ele estava tentando mostrar que algo estava errado com a interpretação padrão da mecânica quântica. Se a teoria realmente implicasse que um gato pudesse estar vivo e morto ao mesmo tempo, então claramente a teoria estava incompleta ou mal interpretada. O irônico é que, décadas depois, a resposta da física foi: sim, a mecânica quântica realmente funciona assim, e não há nada de errado com ela. A teoria passou em todos os testes experimentais imaginados. Fomos capazes de colocar átomos, moléculas e até pequenos diamantes em superposição. Os limites continuam sendo empurrados. O que aprendemos é que nossa intuição sobre a realidade, formada pela experiência com objetos grandes e lentos, simplesmente não se aplica ao mundo microscópico. E essa não é uma falha da teoria, é uma falha da nossa intuição. Os efeitos quânticos estão completamente além da experiência humana direta.